A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor e que hoje estejam preparados mais uma vez para então abordarmos a palavra do Senhor. Temos feito um estudo do livro do Apocalipse até hoje e aqui estamos hoje para dar continuidade ao nosso estudo. Então, iniciaremos com louvor e adoração para que consigamos dar tempo àqueles que nos assistem diariamente para entrar, uma vez que hoje nós entramos quase 20 minutos atrasados por conta de alguns problemas técnicos. Amém? Vamos então com louvor e adoração ao Senhor enquanto iniciamos. Aleluia.
Aleluia. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor e então iniciaremos a palavra do Senhor. Aleluia. Eu navegarei
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em mais um devocional nosso perante a palavra do Senhor. Temos vindo essas últimas 2 semanas a estudar o livro do Apocalipse. Espero que todos vocês tenham estado a acompanhar e que verdadeiramente tenham compreendido até agora aquilo que as Escrituras nos têm apresentado. E agradeço pela companhia que vocês têm feito e, ao mesmo tempo, a devoção perante a palavra do Senhor que tem sido partilhada aqui. Amém? Vamos então dar seguimento. Eu ontem havia reportado que provavelmente hoje conseguiríamos encerrar o nosso estudo do livro do Apocalipse, mas eu fui dar conta que ainda existem algumas coisas específicas que precisam ser detalhadas e abordadas com calma. Amém? Então, hoje, eu tinha preparado a palavra em relação ao milênio, mas no final das contas, Deus fez um rebuliço aqui e fez com que eu pregasse outra coisa. Então, hoje, não falaremos do milênio ainda. Não falaremos do milênio. A paz do Senhor a todos, mais uma vez, obrigado. Mas no dia de hoje nós falaremos sobre a batalha final, a batalha que se dará no local escrito em hebraico como Armageddon. Amém? E hoje nós vamos entender mais ou menos o que é que se vai passar ali naquele meio e qual será a trajetória e o rumo e o desfecho dessa batalha. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias, não em Apocalipse, mas em Sofonias, Antigo Testamento. Sofonias, capítulo número 3, versículo número 8. Sofonias, capítulo número 3, versículo número 8. Amém? Sofonias, capítulo número 3, versículo número 8. Então, vamos à palavra do Senhor. Sofonias 3, 8, assim diz a palavra do Senhor. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Amém? Oremos, irmãos. Pai, te damos graças nesse momento. Agradecemos também pela tua misericórdia, a tua bondade, Pai, e a tua boa vontade, Pai, de permitir que aqui nós estivéssemos no dia de hoje para falarmos a tua palavra, Pai. De modo que estamos reunidos nesse instante como um corpo que prega e conversa sobre a tua palavra em opiniões, Pai, em dúvidas e em situações para nós nos completarmos uns aos outros. Mas todavia, Pai, nesse instante, eu peço-te que tu possas verdadeiramente me encher com teu Espírito Santo, Pai. Enche-me com a tua palavra e dá e traz revelações. Pai, peço também que tu tires todo o nó na cabeça daqueles que nos assistem no dia de hoje e que a tua palavra entre, Pai. Assim como um rio corre, Pai, sem interrupções, Deus Pai. Que a tua palavra corra para o entender interior de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, olhamos aqui no texto, é uma declaração clara sobre uma situação que terá que acontecer pós a ira do Senhor. Amém? Tanto é que ela aqui nesse versículo, ele diz que o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. E ontem nós abordamos aqui as 7 taças da ira do Senhor. Então o mundo inteiro será assolado pela ira do Senhor. Nesse contexto aqui, até parte do texto, ele demonstra uma rebeldia de alguns povos contra o povo escolhido. Mas, todavia, se formos olhar para um outro aspecto e um outro sentido, conseguimos olhar que ele está nitidamente a falar sobre o final dos tempos. Porque aqui, em seguida, ele narra dizendo, no versículo 8, então, posteriormente a toda a ira, purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor. Mais uma vez ele fala no geral. Amém? Então conseguimos ver que a situação é complicada. E passando então, voltando para aquilo que falamos ontem, passando a situação das 7 taças da ira do Senhor, no final do derrame nós conseguimos ver que ali ele falava, está feito, no grego, tetelestai. Tetelestai significa, conforme disse ontem, está feito ou está consumado. Que foram as mesmas palavras que Jesus usou na cruz quando foi crucificado. Está consumado, tetelestai. E aí então, da mesma forma que houve ali trovões, relâmpagos, houve terremoto, com a morte de Jesus, da mesma forma, no final da terceira taça de ira derramada, acontecerá a mesma coisa, mas com um diferencial. A Bíblia narra, lá em Apocalipse 16, que nunca houve um terremoto como aquele que irá haver no derrame da 7ª taça de ira. E então, passando essa fase, aí começa a batalha final. Começa a batalha final. E essa batalha final, a Bíblia narra que irá decorrer lá no lugar chamado em hebraico de Armagedon. Armagedon não significa necessariamente batalha ou apocalipse, conforme muitas das vezes a pessoa leva a entender. Nesse contexto da Bíblia, Armagedon é um vale, é um local, e é um vale que ele está situado entre a Galileia até o Jordão. Ele fica nesse intermédio. E conseguimos ver, por meio de pesquisas, que ele tem uma amplitude aproximadamente de 20 km de largura e 40 km de comprimento. E ele verdadeiramente vai dali da Galileia até o Rio Jordão. Amém? Aleluia. Então, nós conseguimos também ver que nesse vale de Armagedon, anteriormente, já aconteceram outras batalhas importantes. Uma delas dirigida por uma grande juíza diferenciada no Antigo Testamento. E nesse momento estou a falar de Débora. Débora foi uma juíza instruída para conduzir, naquela época, o par dos israelitas para um propósito de Deus. Ela foi juíza. E então conseguimos ver que lá na batalha contra os cananeus, de Débora contra os cananeus, esta batalha situou-se no mesmo lugar, que é o Vale de Armagedon. Tal como essa, a batalha de Gideão contra os midianitas, a morte de Saul pelos filisteus, tudo isso aconteceu lá no Vale de Armagedon. Para quem quer verificar essa situação, pode ir lá para ver a situação de Débora nos livros de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Depois a batalha de Gideão, no mesmo vale, em Juízes, capítulo 7. Da mesma forma, a morte de Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 31, se eu não estou em erro. E então, tais coisas foram acontecendo neste mesmo vale. Então, houve situações importantes que ali aconteceram.
E este é o vale que está destinado também para se travar a batalha final. E essa batalha, ela designa-se que será um terror. Por quê? Serão os escolhidos, ou o povo de Israel, aqueles que não aceitaram receber a marca da besta, contra todos os outros, contra o exército do anticristo. A Bíblia narra que haverá muita morte, mas muita morte naqueles dias. Conseguimos entender ou ver tamanha quantidade de mortes quando nós vamos lá olhar e notamos que lá no livro de Ezequiel, capítulo número 39, o versículo, esquece-me agora, fala que os corpos serão enterrados durante 7 meses. Então, durante 7 meses, haverá um processo de enterrar os corpos. Então, é muita gente a morrer. Ou seja, a batalha acontecer, morreu, enterrou, guerreou, morreu, enterrou. Mas agora a pergunta é: será que essa é uma batalha 100% luta ou uma batalha seguida de perseguição e tudo mais? Eu acredito que é uma batalha seguida de perseguição. Por isso durar tanto tempo e tantas circunstâncias, e ainda a possibilidade das pessoas enterrarem os corpos. Amém? Só para conferir, vamos lá abrir em Ezequiel, capítulo 39, o versículo, já vos digo, eu esqueci, mas sei que está em Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 12. Ezequiel 39, 12 diz o seguinte. Ezequiel 39, 12 diz o seguinte: e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. Olhem que primeiro ele fala de Israel e depois fala de todo o povo da terra. E será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. Então, durante a batalha será terrível. Mas eis que chega o momento da batalha em que Jesus começa, ou melhor, Jesus pega e ele branda sobre as nuvens e ele aparece. Ele aparece, interrompe toda aquela situação e eis que se abre as nuvens e ele vem. Mateus 24, novamente, um versículo muito falado por nós para limitarmos certas profecias e conseguirmos notar que a Bíblia é explícita. Amém? Só abrir aqui Mateus 24. Vamos lá abrir em Mateus 24, 30. Mateus 24, 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Amém. Aleluia. Então, naquele instante, o Filho do Homem, quando a Bíblia fala de Filho do Homem, a Bíblia refere-se a Jesus. Então, naquela tribulação, naquela batalha, naquela confusão, de repente, eu começo a pensar que ouve-se uma trombeta, pam, pam, e aí o Filho do Homem vem sobre as nuvens. Quando ele vem, ele é visível para todo mundo, diz a palavra. Amém?
o Filho do Homem vem. E então ele será manifestado entre nós com glória. Amém? E aí, nós olhando para isso, a Bíblia nos diz, lá no livro do Apocalipse, que quando ele vier, automaticamente a trindade satânica, quando eu digo trindade satânica, falo de diabo, anticristo e falso profeta. Ou diabo, besta e falso profeta. No entanto, eles vão pegar nesse certo instante e automaticamente vão ajuntar todas as suas tropas e o seu exército para guerrearem contra ele. Amém? Agora podem perguntar, mas aonde é que está escrito que eles têm poder de lutar contra Cristo? Apocalipse 19. Podemos abrir. Apocalipse 19 agora nos dá base em relação a isto. Apocalipse 19. Amém? Abriram? Apocalipse 19, versículo 19. Diz o seguinte: E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos. Ou seja, juntaram-se quem? A besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Todos aqueles que se uniram para um reinado do anticristo. Para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então nós sabemos quem é que vem assentado sobre o cavalo pelas nuvens. Quem? O nosso Senhor Salvador. Ele vem sobre as nuvens assentado no cavalo. E a Bíblia nos mostra aqui, Apocalipse 19, muito explícito, que eles pegaram e fizeram guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e seus exércitos. Apocalipse 17, 14 diz-nos mais. É mais explícito, dizendo: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ou seja, todos aqueles que se acoplaram na situação, na cúpula do mal, serão derrotados. Serão derrotados, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis. Amém? Glória a Deus. E aqui diz claramente: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aonde? No vale de Armagedon, na batalha final. Amém? Então, está muito explícito essa situação que irá acontecer. E automaticamente, a Bíblia nos narra que ele elimina os rebeldes. E automaticamente também elimina todos aqueles que são contra Deus. E glorifica, ou melhor, purifica aqueles que seguiram as suas palavras durante todo o tempo. Aqueles que conseguiram resistir durante a época de tribulação. Aqueles que, independentemente de terem ficado no ato de arrebatamento, mas que agora, por meio do sangue, uns morreram e pereceram. Mas os que chegaram até o final, estes verão a Deus. Amém? Agora, podemos constatar isso que acabei de dizer lá no livro de Zacarias, capítulo número 13, versículo 8. Vamos lá constatar mais uma vez. Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Diz o seguinte: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. Ou seja, serão ceifados. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar, versículo 9, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei
como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu as ouvirei. Direi: este é meu povo. E ela dirá que este é o Senhor meu Deus. Amém? Aleluia. Então, dessa forma, fica muito clara a vinda do Senhor sobre as nuvens para guerrear e para exterminar de uma vez por todas aquela situação. A Bíblia narra que Deus extirpará uma parte e purificará a outra parte. E agora, aqui estamos a falar de pessoas. Os que serão extirpados serão aqueles que receberam a marca da besta na sua mão ou a marca da besta na sua testa. Mas, todavia, os que forem purificados serão aqueles que prevaleceram na dor, no suor e com a palavra de Cristo, com as pedras dos mandamentos no pescoço. Amém? Conforme Deus falou para Moisés. Agora, o que será feito do falso profeta e do anticristo? Bem explícito. Apocalipse 19, 20. Amém? Apocalipse 19, 20 nos diz que eles serão lançados no fogo. Mas vamos confirmar. Apocalipse 19, 20. Amém. Diz o seguinte: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ou seja, a Bíblia narra em outro versículo que se aqueles tempos não fossem reduzidos, até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados pelos sinais e prodígios que fazia a besta e o falso profeta. Então, todavia, por conta dos escolhidos e do sofrimento, Deus encurta o tempo de tribulação. Mas quando chegar a hora da batalha final, conforme nós vimos, Cristo vem e supostamente encerra com tudo. Vence porque ele veio para vencer de verdade. E não vem como é que se diz? Como se quisesse vencer. Ele vem para vencer. Amém? Então, a Bíblia mostra-nos aqui em Apocalipse 19, 20 que tanto a besta como o falso profeta foram presos. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, estes dois, tanto a besta como o falso profeta, eles nem foram lançados mais no tormento. Eles foram lançados diretamente para o lago de fogo que arde com enxofre. Amém? Foram destruídos. E a Bíblia diz mais, novamente uma entoação para complementar o que nos mostra em Zacarias 13, 8. Apocalipse 19, 21. Diz o seguinte: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves fartaram-se das suas carnes. Mais uma vez, meus irmãos, essa espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo não é necessariamente uma espada que sai pela boca, e sim a palavra que sai da boca dele. Amém? A palavra, e não uma espada. Essa espada aí, ela é simbólica. A espada nesse momento é simbólica. Amém? Então, nós conseguimos ver que aqui fala exatamente da palavra. Amém? Porque nós olhamos, se formos ter atenção lá para o livro de Hebreus, capítulo 4, se eu não estou em erro, ele narra o seguinte, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes.
Então, se formos olhar para a simbologia, conseguimos entender que não é necessariamente uma espada que sai da boca dele, mas sim a palavra lançada. Vimos que uma palavra lançada serve para abençoar ou para amaldiçoar. Serve para a glória ou para a condenação. Então, a palavra tem força. Deus criou o mundo através da palavra. Que haja luz. E houve luz. Então, Deus falou e aquilo se cumpriu. Automaticamente, a palavra lançada irá destruir e matar todos aqueles que estavam juntamente com o anticristo. E as aves se fartarão de suas carnes. E quando Deus fala isso, Ele não fala de brincadeira. É porque as aves verdadeiramente se fartarão. Temos um exemplo crasso de tais profecias lá no livro de 2 Reis, quando vemos a história de Jezabel e Acabe. Micaías profetiza a morte de Acabe. Amém? E na morte de Acabe, até o próprio Elias depois profetiza a morte de Jezabel. E nós conseguimos ver na morte de Acabe que o sangue de Acabe foi lambido pelos cães. Mas todavia, o corpo de Jezabel foi comido pelos cães. Então, nesse aspecto, não há simbologia. É exatamente o que irá acontecer. Amém? Então, tenhamos atenção a essas situações. E aqui nós conseguimos entender o que verdadeiramente irá acontecer e se irá passar durante a batalha final. Amém? Aleluia. E então, aqui temos a palavra narrada para o dia de hoje. Se houver alguma questão, estejam à vontade para iniciar e podermos debater a palavra do Senhor com opiniões ou perguntas, de forma que consigamos sair daqui todos com o entendimento pleno em relação à batalha final. Amém? Aleluia. Louvemos então o Senhor para que o nosso espírito fique cada vez mais leve e flutuante a Ele, para assim então conseguirmos encaixar e digerir tudo aquilo que nos foi apresentado agora pela palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua morte. Aleluia.
Amados, até agora, nenhuma questão? Pela graça de Deus, se fui bem explícito, glória a Deus. Vamos então ouvir então um último louvor. E se tiver alguma questão ainda, podem exprimir. Caso não tenham, após o louvor, encerraremos o nosso devocional. Amém? Aleluia. Deus é fiel e Ele veio e libertou e tirou o seu povo quando a batalha mais estava complicada. Vês quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão
Todo tempo tu és fiel, todo tempo tu és. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Mais forte, diga. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Aleluia. Deus é fiel para livrar o povo dele quando ele acha que nós não iremos aguentar. Amém? Por isso é que Deus diz que quando mais fraco nós estamos, na verdade, mais forte nós somos. Por quê? Porque mais dependente nós somos dele. Amém? Então, Deus não dá batalha, ou melhor, conforme ele diz lá em Coríntios, Deus não te dá uma aprovação que tu não tenhas um escape. Deus não te dá uma situação que ele não saiba que tu não consegues resolver. Até porque, quando ele dá conta que aquilo é pesado demais para ti, ele simplesmente vem e coloca a sua mão. Amém? Deus pega e ele é fiel para nos livrar, para nos guardar. E ele é mais fiel ainda por nos antecipar os acontecimentos que virão, para nos deixar já de antemão de alerta, para que nós não paremos e não deixemos de vigiar. Porque se nós vigiarmos, não teremos necessidade de passar por tal tribulação. Mais uma vez, com foco, muitos até já decoraram esse versículo. Apocalipse 3:10. Deus não irá nos deixar passar por essa tribulação aqui. Ele nos guardará. Como? Caso nós sejamos a menina dos olhos dele. Caso nós consigamos ser o exemplo de igreja conforme foi Filadélfia, correta em vários pontos. Tanto é que Deus nada tinha contra ela, então, todavia, Deus aguardou de todo o sofrimento. Então, eu creio que Deus assim também nos guardará de todo o sofrimento, se nós formos fiéis conforme Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos então finalizar a nossa palavra do dia de hoje. Chegamos ao fim do nosso devocional, o nosso Bereana no Lar. Amém? Vamos então orar e fechar. E no domingo voltamos aqui com uma outra palavra abençoada. Assim vendo então, na segunda-feira teremos de dar continuidade àquilo que falta apresentar sobre o livro de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Oremos então. Pai, te damos graça, Deus, por mais um momento que tu permitiste que se cumprisse o teu devocional. A tua palavra foi entregue, Pai, e com ela as revelações daquilo que está escrito. Pai, esta palavra tu mandaste para Israel e para as nações. Então assim nós entendemos e compreendemos, Pai. E dessa forma, Pai, também te pedimos, tende misericórdia de nós, ó Pai. Guarda-nos, Deus. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todas as situações. Pai, eu te peço também nesse instante, ó Deus, que a nossa lâmpada não se apague, Pai. Que nós possamos ser fiéis contigo, assim como tu és conosco, Deus. Sabemos que somos falhos,
mas todavia tu dás a chance de arrependimento para cada um, para que se endireite e que se complete a obra de cada um aqui na terra, para que seja verdadeiramente acrescentada ao seu galardão. Deus, nesse instante, Pai, eu te peço para que tu visites todos aqueles que estão enfermos, Deus Pai, por causa de situações da pandemia e ou doenças normais ou que acometem pessoas diariamente, Pai. Peço-te para que tu, Deus Pai, verdadeiramente comeces a reduzir o índice de surtos dessa pandemia aqui na Terra, Deus Pai, porque está difícil, ó Pai. Mas todavia confiamos e cremos em Ti. Cremos que Tu és fiel, cremos que Tu nos livras e guardas, Pai. Pai, assim também nós cremos na noite de hoje, Pai, que caso alguma coisa aconteça conosco, Pai, Tu nos livrarás. Porque, Deus Pai, sabemos que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, ó Deus, te peço nessa noite, sê conosco, Pai. Faz a Tua glória, faz a tua obra, Pai, na vida de cada um de nós aqui presentes nessa noite e na vida de cada família que se entrega para as Tuas palavras, ó Pai. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos do sofrimento, guarda-nos das enfermidades, guarda-nos das situações de complicação do mundo, guarda-nos dessa política mal gerida, Pai, mas também te peço, Pai, tende misericórdia desses governantes, Pai, e ao mesmo tempo peço-te, Pai, guia-os, Deus, guia-os para que façam verdadeiramente aquilo que Tu queres, ó Pai. E se assim então não fizerem, Pai, eu te peço, muda, Pai. Muda conforme a Tua vontade, Deus. Mas que a Tua vontade perante a direção desse mundo físico, Deus, permaneça na mão daqueles a quem Tu escolhes, Deus Pai. E não simplesmente que Tu permites, ó Deus. Pois eu creio que existe um propósito para cada coisa. Sabemos que muitas das situações acontecem por nossa teimosia. Mas eu te peço, Pai, toma rédeas da situação do mundo. Nomeadamente, Pai, toma rédeas da situação em Angola e no Brasil, ó Pai. Juntamente também em Portugal, Pai. Pai, te peço, toma rédeas agora, em nome de Jesus, Deus Pai. Faz com que o oculto venha à tona, Deus Pai. Transforma a maldição em bênção, Pai. Oh, Deus Pai, aonde abundou o pecado, superabunda a graça, Deus Pai. Então, aonde existir arrependimento, Deus Pai, que se consertem coisas, Deus Pai. Em termos gerais, eu clamo a Ti nessa noite. Não somente na política, mas também na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos então, dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, Deus Pai. E que a graça e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Então, estamos juntos novamente aqui no domingo, a partir das 19h15. E então, a nossa palavra normalmente inicia 19h30. 19h15 inicia os louvores, 19h30 a palavra do dia. Amém? E depois na segunda-feira, no mesmo horário da semana, 18h30. Amém? Deus abençoe a todos então. Deus que livre e guarde. Tenha uma noite de sexta-feira e um dia ainda pela frente para quem está no Brasil abençoado. E que amanhã tenhamos um sábado abençoado e repleto de Deus. Deus abençoe a todos então. Fiquem em paz. Aleluia.